Nem toda voz precisa de palavras. Há quem se comunica com o corpo e diga mais do que muitos discursos. Começou mais um podcast do Clube da Fala, então fala! Aê! E hoje eu tô emocionada, não vou falar muito, senão eu vou chorar. E logo que eu encontrei com ele, abracei, um abraço muito gostoso, demorado, e me trouxe doces lembranças da minha adolescência. Eu tô aqui com um artista, um dançarino, um ser humano espetacular, um líder que ensina e transforma onde passa e tem a minha admiração pela vida inteira. Carlinhos de Jesus! Oi, e aí, tudo bem? Carlinhos, eu te adoro! Também. Emocionada. O Carlinhos, todo mundo conhece, né? Ele é um ícone da dança de salão. Famoso, super humilde, aquariano querido. E aí eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, porque quando eu era adolescente, eu fiz aula com Carlinhos Jesus. Meus pais são amantes da dança de Minha salão. época de sala de aula mesmo. De sala de aula. E eu me lembro muito das aulas, porque eu não aprendia somente a dançar. Você ensinava valores, você ensinava disciplina, você era amoroso com todos, respeitoso com todos, conseguia enxergar a alma de cada um. Então, assim, eu aprendi muito na sala de aula com você. Que bom. A gente buscava ensinar de acordo com a pessoa, do que a pessoa me apresentava. Então, numa mesma turma, que eram cheias as turmas, eu conseguia diferenciar alguns, ou com a minha assistente, ou quem dava aula comigo, às vezes era a Estelinha. Lembro e a gente muito separava, né? Me lembro da sala normal, depois tinha a UTI e o CTI, que eu brincava, né? Que era o CTI, né, vamos lá para o CTI para fazer o intensivão. Se não acertar, vai para a UTI, que era a última tentativa do indivíduo. Pois é, a gente vai falar sobre isso, A mas gente ia brincando. Vamos nas apresentações antes, porque eu tenho muita história para contar. Carlinhos também. Nossa. A gente já está aqui falando, batendo um papo ali desde que ele entrou. Impressionante. Estou mais Temos muito para falar, admirada ainda. Bom, meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora e presidente do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas, transforma a vida de pessoas ao promover conexões humanas autênticas por meio de uma metodologia que transcende a simples comunicação. Esse é o nosso propósito. Está muito alinhado com o que o Carlinhos faz também, né? Porque arte é comunicação, não deixa de ser. O Clube da Fala já transformou a comunicação de mais de 30 mil alunos, mais de 100 empresas, como a BYD, a Globo, Bank of America, dentre outras. A gente faz isso com muito amor, muita ciência. Se você quiser levar o Clube da Fala para sua empresa, quiser fazer um treinamento conosco, temos vários tipos, é só entrar em contato com a nossa equipe. Bom, estou loira, porque eu não sou natural, mas estou loira. Branca, alta, magra, vestindo um vestido vermelho, meio terra, listrado com preto e mostarda. E agora, por favor, Renato, se apresente. Obrigado, Laila. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Então Fala. Eu sou o Renato Costa, sou ator, então hoje eu tô muito feliz de ter o Carlinhos de Jesus aqui, porque eu também trabalho com o corpo. Não tão bem quanto você, claro, mas eu tento. Eu trabalho com teatro há mais de 15 anos e sou professor de oratória aqui no Clube da Fala. Sou um jovem rapaz pardo, com cabelo cacheado, num pequeno coque abacaxi, tô tentando. Tô com uma blusa social azul escuras com pintinhas brancas e uma calça cinza. E por favor, agora, Carlinhos, se apresenta para todo mundo. Que prazer estar aqui com vocês. Sou Carlinhos de Jesus, dançarino coreógrafo. Estou vestindo uma camisa verde, né, de manga curta, de botões à frente, com a calça num outro tom também verde, uma calça largona e tal, e um tênis branco. E cheio de vontade aqui para bater um papo. Ai, que Muito lindo. bom. Carlinhos, nesse episódio a gente vai, claro, fortalecer aqui a arte, porque a comunicação também depende disso, das expressões corporais, de como a gente pode se comunicar de forma autêntica, usar a arte a nosso favor, ainda mais que a gente trabalha com oratória e as pessoas... falar em público, por exemplo, é um dos maiores medos da humanidade. Inclusive, já indiquei muito dança de salão para as pessoas se desinibirem
eu me lembro da minha época, eu era, por mais que meu pai seja um dos pioneiros da fonoaudiologia e oratória no Brasil, eu era muito tímida, eu não acreditava no meu potencial, não confiava em mim. Foi um processo e a dança me ajudou muito. Além da oratória, a dança me ajudou absurdamente, porque você tem que dançar com uma pessoa desconhecida, o toque, como as pessoas têm dificuldade de tocar nas outras pessoas, de chegar próximo, né? Um dos exercícios de teatro é o olhar no olho do outro. Então, a dança propicia isso. E aí eu quero perguntar como é que tudo começou, como isso começou na sua vida? Olha, seu pai é um visionário, né? Porque acho que ele já os conduzia para a aula justamente sabedor de que a dança, principalmente a dança de par, pode proporcionar às pessoas, né? Esse contato, essa comunicação não verbal, mais expressão do corpo, né? Eu também me sinto um pouco comunicador, não à altura de vocês, né? Você principalmente da fala, mas nós estamos numa praia muito parecida, sim, né? Porque a arte da interpretação é também uma das ferramentas da dança, né? Uma comunicação não verbal. E eu me lembro, e agora isso sempre foi muito instintivo na minha vida, eu não estudei isso. Eu acho que é nato, porque eu queria me comunicar com as pessoas desde garoto já, né? Sempre foi comunicativo? Sempre, quer dizer, eu era não, totalmente tímido. Eu não tinha o dom de chegar e falar, chegar no lugar, como vai? Eu não sei, não, era a dança, era eu me movimentando. Eu não falava. Eu não falava. E todas as minhas namoradinhas da época, até as namoradas já adolescente, até na fase adulta, era através da dança. Eu não chegava. Eu estou casado há 43 anos, né, com a Raquel e tal. Eu nunca cheguei, na época, eu convidei a Raquel para ir num ambiente de dança, que todos os nossos colegas de repartição íamos. Mentira. Só ia ela e eu. Era a oportunidade que eu tinha de conquistá-la. E como? Dançando. E você trabalhava com o que nessa época? Com pedagogia. Eu trabalhava numa instituição chamam de educandário, mas é um instituto de ressociabilização e acautelamento de menores infratoras. Nossa. Não sabia. Ela era médica lá e eu era trabalhava no setor administrativo. Até que um dia eu boto um som lá que não estava funcionando, fiz vaquinha com os funcionários, consertei aquele som, botei lá no alto novamente, que senão elas quebravam, e ficava dançando de cara para a parede. E elas no pátio, eu disse, o professor Jesus está maluco, me chamavam de professor Jesus. Até que depois de um mês estavam todas as 258 internas participando de uma atividade de dança comigo. E foi a forma que eu tive de me aproximar delas, através da música e do movimento, da dança. Né? Dali eu fui convidado a sair do setor administrativo para ir do setor educacional, setor pedagógico. Dali eu mudo meu curso, na época eu estava fazendo direito, mudo meu curso para pedagogia, me formo, faço um concurso interno, vou para o setor aí já de fato e direito, para o setor pedagógico, chego à direção dessa instituição, até que eu me demito do Estado para viver só da dança, trabalhar só com a dança. Porque eu vi o benefício que a dança me trouxe. Então a comunicação, além dos benefícios, foi sempre uma mola, desde garoto. Porque quando meu pai ia para as festas, né, meu pai era convidado para todos os eventos que aconteciam no bairro. Meu pai era muito popular no bairro. Então, quando convidavam o Amarante, já das primeiras, já assim, Amarante, leva o Carlinhos. Porque as meninas gostavam. Porque eu chegava, tirava todas elas para dançar. Chegava, tirava você para dançar, dava uma volta no salão. Depois ia na segunda, dava uma volta na terceira, quarta. Tem 10, né? Na 10, voltava para você, dava uma volta no salão. Então elas gostavam que eu fosse às festas, né? Então meu pai era convidado com o alerta, leve o Carlinhos. Ali eu pude perceber que era uma forma de eu me comunicar, porque eu não tinha papo, eu tinha vergonha. Agora, quando eu pegava alguém para dançar, a vergonha... Conquistava. Então, dicas, homens que têm dificuldade de abordar uma mulher. Né? A gente já recebeu alunos que têm dificuldade de dar cantada. Sim. Treinamos isso também, né? Comunicação interpessoal.
A dança abre portas. Exatamente. Homens aprendam a dançar, as mulheres adoram isso. E o homem aprendendo a dançar, eu me lembro na sua aula. As aulas muito marcadas. Eu fiz com meu irmão, o Breno, e a gente virou parceiro de dança em todas as festas da família. Até hoje eu danço, a gente só tive aula com você, uso que eu aprendi os passos e era maravilhoso. Eu me lembro que a gente chegava, eu acredito que meus pais colocaram a gente pra mexer o corpo, porque a gente gostava de dançar, mas eu era muito tímida pra desinibir também. Além disso, eu fiz teatro e tal. E aí eu me lembro que tinha um aquecimento e daquela música assim, Jacarezinho, W Brasil. avião, cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Vai ficar de fora, vou chamar o síndico Tim Maia. Tararara. Tim Maia. Ela já lembra da coreô. Vocês não vão ter esse lugar nenhum, entendam isso. E aí eu me lembro da gente, eu ficava esperando a aula de dança a semana toda, eu ficava assim, eu quero ir pra aula de dança, me divertia. E aí o aquecimento e depois os passos básicos, a gente aprendia. E aí o Carlinhos, a gente não sabia dançar direito, mas o Carlinhos, quando ele pegava as alunas para demonstrar algum passo. Aí quando ele me pegava, eu falava assim, ai, que maravilha, como é que pode, eu não sei dançar, e ele me conduz de uma forma que parece que eu tô nas nuvens. E eu falei assim, ai, me chama mais para dançar com ele. Eu quero pegar um gancho rapidinho do que você tá falando, porque, Carlinhos, você chegar aqui nessa mesa e dizer que era tímido, é muito complicado Sim. ouvir isso, porque como um jovem que cresceu vendo TV, o que eu tinha de você era a estrela Carlinhos de Jesus, que aparecia na TV e eu não imaginava a timidez. Eu via o dançarino, o coreógrafo, e saber disso é muito bacana, porque a dança sempre foi um instrumento de comunicação para você. E eu queria Sim. saber o que ela falava antes do Carlinho ter voz. O espaço, ocupar o espaço. Porque eu era um menino que levava cascudo dos maiores, eu até os meninos do meu tamanho. Eu era um menino ruim de jogar futebol. Perfeito. Eu era péssimo, entendeu? Dois. Eu era um menino que tinha dificuldade de se aproximar de crianças, mas me aproximava de adultos. Eu gostava de estar mais no meio de adultos do que no meio de crianças. Vamos supor, meus pais saíam para uma festa. Então tinha os adultos na sala, conversando, alguns jogando carteado. Meu pai adorava jogar. Nossa, então tinham 4 ou 5 que ficavam jogando. As mulheres, as esposas na sala escutando música e a criançada no quintal. Eu ficava na sala escutando música. Então vivia só no meio dos adultos e de mulheres. Então, Mariquinha. Então eu tinha uma dificuldade muito grande e não conseguia me enturmar. Perfeito. Aí eu me lembro das festas juninas na escola, a primeira festa junina da escola. Porque quando minha mãe arrumava a casa com espanador, espanando os móveis, não sei o que e tal, e uma vitrola Telefunken enorme, cheia de teclados, Uau. ela botava lá Glenn Miller, Duke Ellington, Kurt Bass, Célia Cruz, eu me lembro da voz de Célia Cruz, aqueles discos bolacha 70. E ela ficava dançando com o espanador. Quando não, me pegava pelos braços, pelas mãos, e me colocava pisando sobre os pés dela e saía dançando comigo. Gente. Um dia eu descobri que quando chamaram, eu me lembro garoto, calça curta, escola pública, festa junina, quem vai dançar quadrilha? Dança. Eu danço com a minha mãe. Sabe? Achava que seria a mesma dança, ou que alguém me guiaria pelos braços. Eu. E por ser o primeiro a levantar o braço, o primeiro menino, todas as meninas, os meninos não, eu fui o único menino da turma. Caramba. Aí me colocavam como guia, eu era o primeiro. Ali eu já tinha uma boa cabeça para decorar sequências de movimentos. Perfeito. Eu era péssimo para decorar tabuada, mas movimento, as sequências eu decorava. Eu me descobri um excelente dançarino de festa junina. Aí festa junina na rua, eu vou dançar. Não falava nada, eu só levantava o braço e ia todo animado. Então aquilo começou a me deixar... o Carlinhos, filho do Amarante, Carlinhos Amarante. O filho do Amarante, então era chamado para tudo. Tinha umas gincanas na coisa. Morder a maçã
borrada na manteiga. Olha o tamanho da minha boca. Eu abri a boca e nhaca, com a maçã pendurada, conseguia morder a maçã. Então foi ficando popular nas festas, né? Um dia eu descobri aquilo que minha mãe fazia, eu comecei a fazer nas festas com as meninas. Aí eu queria já falar com meu pai. Pai, eu soube que a filha do seu Fernando vai fazer 15 anos. Eu quero ir na festa. Meu pai era convidado. Eu ia e dançava com as meninas. Quando eu percebi que os meninos já me respeitavam, porque as meninas, quando me viam... Sabe aquele clube do Bolinha, clube da Luluzinha, quando chegava na festa? Quero ser amigo do Carlinhos. Exatamente. Porque todas as meninas vinham falar comigo. Mas, por outro lado, a Mariquinha, só fica... Era Mariquinha, né? Era o apelido que eu escutei a minha vida toda. Que preconceito, né? Muito preconceito. Meu pai, com 10 anos, eu disse, pai, eu quero entrar numa academia de dança. Ele olhou pra minha cara e saiu. Quando ele voltou com uma folha, que naquela época era folha papel ofício. Aí ele me deu academia de jiu-jitsu marrom. Ele me botou no jiu-jitsu, ele não me botou na dança. Nossa. Então isso tudo. E eu via que quando eu chegava, tudo que eu fazia... Né? Aí eu já queria fazer só atividade de dança. Quando a gurizada se encontrava, eu ficava junto com as meninas ouvindo música, fazendo seleção de disco, pedia emprestado os discos da minha mãe para levar para casa da Tutuca. Todo mundo queria namorar a Tutuca, que era a mais bonitinha e a Tutuca era toda chegada em mim. Perfeito. Né? É que eu não queria namorar a Tutuca, eu queria namorar uma outra menina. Mas através da Tutuca eu me aproximava da menina. E os meninos queriam namorar a Tutuca e a Tutuca era cheia de coisa comigo. Aí eu digo, pô, peraí, é por aqui. É Essa malandro. estratégia, gente. Descobri um poder. Então, eu percebi isso já desde garoto. Perfeito. Né? E sou coroado por essa coisa da fala, de eu me sentir plenamente, já adulto, é quando eu opto por sair do Estado, pedir demissão. Na época eu era diretor, cheguei à direção dessa instituição. Olha. Um cargo estabilizado, porque ser funcionário público é vitalício. Você ficou quanto tempo? Isso aí, eu vou trazer minha mulher agora para os podcasts, porque todas as datas é com ela. Mas isso eu fiquei muito tempo, vamos dizer assim, que eu fiquei... Né? Isso tudo aconteceu em 10 anos de instituição. Ah, tá. No máximo 15 com medo de errar. Né? Foi onde eu conheci minha atual mulher. Eu estava saindo do meu primeiro casamento, foi muito difícil para mim e tal. Adquiri uma gastrite nervosa, não sei o que e tal. Ela tratou, porque ela era médica, ela é médica, e na instituição era médica clínica. Então eu, para economizar um qualquer e não ir para a fila do INPS, eu ia, pô, doutora Raquel, só pode, não sei o quê. Aí um ano depois e tal, eu carente, eu digo, doutora, vamos dançar ali, o pessoal todo vai para a festa. Novamente a dança. Aí, não, então, fulano, vai todo mundo. Naquela época não tinha celular, né? Então ela não ia se comunicar facilmente com as pessoas. Eu cheguei para todo mundo e disse, olha, não vai ter baile lá no Forró Forrado, na Rua do Catete, porque morreu a mãe do presidente e está fechado o clube. E disse para ela que todo mundo ia. Chegou lá, ela foi sozinha. Aí eu abracei, dancei, apertei. Ela no show, fui apertando, tô apertando até hoje. 43 anos. Maravilhoso. 43 anos. Muito bom. Ali eu senti, todas as minhas conquistas partiram através da dança. Todas as minhas dores, que não foram poucas, 2 grandes dores, 2 grandes perdas na minha vida, foi a dança presente. Eu estava dançando. Quais foram as perdas? 3, na verdade. O meu pai, que eu perco o chão quando ele parte, e eu tinha que ir para o teatro para estrear com Marília Pêra, A Estrela d'Alva. Nossa. E foi interessante que ela estava na porta do teatro me esperando. Que minha mãe pegou um orelhão do corredor do hospital, que não tinha celular, e liga para o teatro, olha, o Carlinhos está indo aí, ele está muito abalado com a morte do pai dele, acabou de falecer e tal. Porque eu não queria ir para o hospital. Minha mãe, para o teatro, minha mãe, você tem que ir. Você é um profissional, era a minha primeira grande estreia no palco, com Marília Pêra. Aí avisaram a Marília, quando eu chego no teatro, Marília está na porta do teatro me esperando. Me abraçou, suba, toma um banho e desça para fazer o maior espetáculo da sua vida. Foi quando eu dancei. A minha voz estava ali presente mais uma vez, em que todo o meu sentimento pela grande perda do meu herói,
E eu tive que extravasar sorrindo, cantando e dançando. Gente. A segunda foi a minha mãe. A minha mãe cometeu um suicídio, né? E ficou internada 5 dias, em coma. E no dia da alta eu estava no palco. E eu senti a passagem dela. Porque eu vi a minha mulher na coxia. Ela nunca fica na coxia. Nunca ficou na coxia. Foi a única vez que eu vejo minha mulher na coxia me esperando. Eu olhei para ela e o espetáculo começou. Quando o espetáculo acabou, a cortina fechou, ela estava me esperando. E eu digo, eu já sei, mamãe morreu. Saímos dali direto para a capela, que o corpo já estava na capela. E por último, meu filho. Eu tinha acabado de fazer um show. Quando eu chego no hotel, eu recebo uma ligação. No momento que ele estava morrendo, a produtora me ligando, ela disse, olha, Dudu levou 8 tiros, nós estamos aqui no hospital, aí o médico chega, eu me lembro, um momentinho, e ela fala com o médico, fala com ela, e eu com o telefone. E eu ouvindo o médico falar para ela que ele tinha morrido. Então foram situações em que eu tive que... Eu não podia parar, eu não podia... eu me lembro que 5 dias depois da morte do meu filho, eu tinha que dançar para um evento com os Emirados Árabes. Então foi uma negociação de 3 meses, via fax, via fax, contrato, vem contrato, manda... nossa, era a companhia, e eu tinha que fazer esse show, e quando eu entrei, 5 dias, eu digo, meu filho, esse show, essa dança é para você. Foi a forma que eu expressei, né, da minha dor, foi através do corpo, dançando. Então, a dança sempre foi a minha fala, a minha, não vou dizer bandeira, mas a minha grande forma de me posicionar, de superar as dores e as alegrias, claro, né? Então eu tenho a dança como uma comemoração. Você está comemorando algo. Ou você está celebrando a morte, celebrando a vida, celebrando alegrias, conquistas. E tudo foi através da dança. Que lindo, Carlinhos. Muito emocionante. Eu não tinha noção que isso tinha acontecido, né? Eu sabia da perda do filho e tal. Mas que bonito o depoimento, né? Expressar isso através da arte. E até hoje, né? Com certeza. A gente estava falando aqui dos desafios da pandemia, mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte. Você, na arte, na dança, conseguiu encontrar a sua expressão. E disse que dentro da instituição que você trabalhou, além de professor, porque acho que a alma de professor você sempre teve, né? Você gosta de ensinar. Nato. Nato. Quando eu fiz pedagogia, como é que eu não sabia? Era isso, que eu tinha que fazer isso. E, na verdade, hoje eu sou um professor de dança e foi tudo que eu levei para a dança. Eu digo, peraí, pedagogia, ensinar a ensinar, enfim, toda a matéria, psicologia da educação, metodologia do ensino. Eu digo, peraí, vou trazer isso em vez da matemática, português, inglês e francês, eu vou trazer para a dança. Foi quando eu comecei a didatizar, a criar planos de aula, planos de curso, ver a dificuldade de um aluno, 2 alunos, qual a dificuldade do aluno naquela turma, bom, ele tem dificuldade nesse nível aqui, então vamos incrementar, deixava já o tempo, agora pega o Renato e trabalha mais o Renato para o Renato chegar ao nível da turma e Então comecei a, vamos dizer assim, a didatizar, trazer todos os conhecimentos pedagógicos para a dança. E depois você se tornou diretor, como você falou antes, né? Aí eu cheguei à direção dessa instituição. Então liderança, que veio por meio da didática também, porque o líder ensina muito. E esse espírito de liderança você sempre teve também? Eu acho que sim, porque lá quando garoto, quando eu vejo outra coisa que me deixou muito essa consciência da minha voz através da dança, era quando eu descobria que ia ter festas, tinha bailes no subúrbio, muitos bailes de debutantes, casamentos, batizados, tudo tinha música e dança.
Eram festas que aconteciam. Até velório. Tinha os gurufins. Eu cheguei a frequentar gurufim. O defunto tá lá na mesa e comida e bebida rolando, batucada. Geralmente quando era sambista e tal, pessoas ligadas a artes, a música, ou a música. Né? O gurufim, então tudo era movido sobre dança. Aí eu me lembro que tinham festas de 15 anos. Tinha uma em especial. Ali eu percebi do meu poder, né? De liderança. Vamos dizer assim. Muitos dos meninos, inclusive eu, não tinha sido convidado para a festa. E é de quê? De penetra? Festa de 15 anos. A gente tinha a história do penetra também, da gente furar a festa. Mas essa não dava para furar. Era convidado por fulano, ciclano. Essa não dava para furar porque, enfim. Aí eu bati na porta. Eu me lembro que era do seu Fernando Bercó. Seu Fernando Bercó era dono de um posto de gasolina Bercó, que tinha em Cavalcante. E dono de posto era cara de posse, então eram festas maravilhosas do seu Bercó, seu Fernando. Aí fui lá e bati na porta. Falei com a esposa dele, poxa, olha, eu posso ensaiar 15 meninos, rapazes, e tal. A senhora topa, deixa eu dançar a valsa de 15 anos e tal. Não ia ter valsa. O que eu fiz? Chamei os meus colegas todos, os meninos da rua. Tenho 15 convites na mão. A festa do A festa da filha do seu Bercó. Vamos ensaiar uma valsa? Vamos. Então eu botava eles para ensaiar. Ali eu já tinha aquela coisa da liderança e da coreografia. Aí comecei a fazer, fiz uma fila de meninos, tipo, olha a minha lembrança da festa junina. 15 meninas de um lado, 15 meninos do outro. Anaí, Anavan, encontro dos namorados. Fiz um encontro do casal, saíam em fila e começava a dançar. Acabou a valsa, fazia uma grande roda com o aniversariante no meio e os rapazes nas beiradas. Eram os rapazes, as meninas e sozinha a aniversariante. E fomos para a festa, foi um maior sucesso. Aí, quando tinham festas, todo mundo lembrava de mim. E era a forma que eu tinha, era o domínio que eu tinha dos rapazes. Perfeito. E no dia da festa, eu com uns 15 convites na mão, na porta da festa. Sapato preto, engraxado, calça, paletó, gravata. Eu tenho foto disso. Gente. Paletó, gravata, cabelo penteado. Toma o convite e entra. Falou, ajeita essa gravata. Eu na porta. Aí eles passaram a me respeitar. Nossa, eu virei o... Deixaram de me chamar de boió, de como é? Mariquinha. E virou... Olha a minha voz presente ali. Perfeito. Dali, quer dizer, eu já era o coreógrafo, né? Já era... por que não a liderança? Certamente a liderança. Agora, eu não tinha intenção de nada disso do que sou hoje. Isso aconteceu. Aconteceu. E aí até o empreendimento, né? Você virou um empreendedor. Tendo que criar, contratar pessoas. Estudar, avaliar. Por exemplo, como eu trabalhei muito, eu trabalhei com grandes expressões da arte. Eu trabalhei com Maurício Sherman. Olha. E custei a perceber o quanto Maurício Sherman era apaixonado por mim. Ele parava para me ver dançar. Eu acho que ele via em mim o que ele queria fazer. Chico Anísio. Eu tenho imagens do Chico parado, de braço cruzado, olhando, me admirando. De eu encontrar o Chico fora das gravações, o Chico dizia, vamos fazer um espetáculo. Quer dançar comigo? Ele deu um nome de espetáculo. Quer dançar comigo? Sherman, e aí vai. Roberto Talma me dirigiu com Marília. Jorge Fernando. Então, o que eu fazia? Rui Guerra no cinema. E tantos outros. O que eu fazia? Eu ficava observando. O que ele dizia, o que ele falava, o cabelo, o que ele orientava do figurino, do cabelo, da maquiagem, não sei o que e tal. Câmera, luz. Eu ficava olhando aquilo tudo. Eu tive uma escola, não tenho o certificado assinado, mas eu tive a melhor escola do mundo, que foi ter convivido. E nesses momentos em que essas grandes figuras estavam atuando, eu não ficava no camarim, eu ficava de conversa, eu ficava escutando, eu ficava atrás da câmera, onde eu podia ficar. Eu era tímido, eu não gostava de pedir nada, aí eu ia chegando sorrateiramente e ficava olhando.
a luz, quando o cara fechava as bandas da iluminação, o que ele estava fazendo aqui, dele falando, eu fico, sabe, a posição, dele falar do microfone direcional, eu me liguei em tudo. Né? Então, isso tudo me deu um know-how muito grande. Aí eu comecei a executar. E hoje, é engraçado, Renato e Laia, que eu hoje trabalho com uma coisa que trabalhava até um bom tempo atrás sem saber, o PIN artístico. PIN. Performance, interpretação e naturalidade. Já trabalhei PIN artístico com palestrantes. Olha que legal. Atores, músicos que saem de banda, que de repente saem da banda e de repente viram cantores protagonizando o palco. E que tem que dar entrevista, às vezes, na televisão. Tudo. Entrevistas para rádio, entrevista para televisão. Podcast. Quando o artista faz show ao vivo, quando o artista está gravando a música em estúdio que não tem ninguém. A emoção que ele passa no microfone no estúdio tem que ser a mesma emoção que ele passa quando está com a plateia. E isso foi descoberto em 1930 para 40 por um americano chamado Tom Park, que desenvolveu essa técnica porque viu um rapaz tocando muito bem, cantando lindamente, bonito pra caramba, mas totalmente introspectivo. Esse rapaz era Elvis Presley. E ele desenvolveu essa técnica para tornar o Elvis Presley que a gente conhece. E eu sempre fiz isso a minha vida toda sem saber, até que um grande gerente, administrador artístico, chegou para mim e disse, cara, o que você faz é o PIN artístico. Quanto tempo você faz isso? Eu digo, eu sempre fiz isso a minha vida toda. Porque eu vi o Sherman, porque eu vi isso. Pois é, cara, isso é o PIN artístico. E hoje eu trabalho, só dou nome àquilo que eu já fazia, e muito orgulhosamente, porque foi uma coisa instintiva, né? Por que eu entrei nisso, gente? Me trava porque eu falo demais, hein? Eu falo pra caramba. Eu tô adorando. Você é um ator também, né? Gente, assim... ele interpreta, ele fala as cenas, eu tô amarradinho aqui porque ele falou pra eu tomar cuidado e tal, eu tô aqui aí ele quietinho, fala mas se dança. eu tivesse eu já tava... Não, pô. Isso, aí a gente consegue imaginar a cena, a sonoplastia, que não sei o que, ele vai, a gente fica assim, hipnotizado. Então é uma atuação. Aí eu me solto. Perfeito. E a gente quer isso, a gente quer que você se solte. Inclusive, por falar em se soltar, eu quero agora tirar uma dúvida que me corrói por muito tempo como ator. Porque por muito tempo as pessoas falavam, Renato, mexe esse quadril. E a gente estava falando sobre isso antes do podcast começar. E aí eu quero te perguntar, Carlinhos, ritmo se aprende ou se desperta, nasce com? Como que é para um professor falar sobre isso? É a mesma coisa que afinação, não? Rapaz, é uma pergunta capciosazinha, eu né? sei. Difícil. Ritmo é batimento. Perfeito. Digamos que ritmo é velocidade. Tem que correr, um ritmo acelerado. Tem que andar. Passo um ritmo mais lento. Levei uns... Tô cansado. Meu coração bate num ritmo acelerado. Tô tranquilo. Meu coração bate num ritmo lento. Eu costumo dizer que a pessoa já nasce com ritmo. Antes de nascer, o coração dela já está batendo no ventre da mãe. Perfeito. Isso é ritmo. Vou te contar, meus olhos já não podem ver. Esse batimento te ensina a imprimir uma velocidade às suas atividades. Você acorda de manhã, vai escovar dente, aí você olha para o relógio, caramba, tô atrasado. Você acelera. Por quê? Você tem que acelerar para poder chegar a tempo. Isso é ritmo. O que as pessoas têm é preconceito. Perfeito. Vamos dançar. E eu sou totalmente fora de ritmo. Não sei. Será que você é fora de ritmo mesmo? Às vezes são travas. Vamos lá, exatamente. Para o homem é muito. 99%
95% dos homens que eu trabalhei com dança, era uma questão do preconceito. Um percentual muito pequeno era o sorvete na testa, que aí você começa a trabalhar coordenação, velocidade. Você não bota uma música. Eu, quando ensino samba, eu boto só o surdo. Pode bater aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tic-tac, tic-tac. Depois eu vou botando nos outros instrumentos. Mas isso aqui é o que vai acelerar, é o coração. Estou tudo arrepiado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pé. Então, ritmo, você já nasce com. Você precisa despertar, tirar preconceitos, ou realmente aquela insegurança de que, sabe, é uma questão de autoestima. Pô, meu irmão, eu tenho 2 pés esquerdos. Já teve um cara que chegou para mim e disse: Carlinhos, se eu estiver mascando chiclete, eu não ando. Ou seja, ele dá 3 passos com a boca, quando ele para, ele... Chiclete. Acho que ele exagerou um pouco. Né? Então tem pessoas com mil dificuldades. É você mostrar para elas que não, cara, teu coração tá batendo no ritmo. Faz a batida do teu coração aqui, vamos caminhar. Aí eu faço, caminho com a pessoa. Você tá atrasado, vamos lá, vamos correr. Porra, meu irmão, tu vai correr na maratona, o que tu faz? Tu corre, então vamos lá. Vamos imprimir um ritmo. Aí eu boto uma batida. É a pisada. Depois leva isso pra dança. Então, eu acho que as pessoas nascem com ritmo. Precisa despertar, tirar de dentro dela até essa coisa da autoestima do cara, e o cara se achar incapaz de fazer. A dança mostra que é capaz. Não só disso, mas de muitas outras coisas. Maravilhoso. É a prática também, é como a comunicação. Exatamente. E as mulheres, elas têm essa liberdade cultural de poder se expressar, de chorar, de falar sobre o que sente, Não, de soltar o corpo. uma pode menina rebolar. começa a dançar, o pai, que linda, bota ela ali na academia da tia Ana para fazer jazz, balé. né? O menino começa a dançar, o pai dá um tapa na nuca e bota no jiu-jitsu, como foi o caso do meu pai. Né? Pois Uma é. coisa que aconteceu comigo, é muito legal falar sobre isso, porque eu sou uma criança dos anos 90 que pegou o boom do El Chan. O El Chan era sensação em todo canto. E aí, quando eu dançava, na minha cabeça eu tava fazendo a Sheila Mello. Tava muito claro pra mim que eu tava fazendo a Sheila Mello, mas as podas sociais, não, ele é o jacaré, ele tem que fazer assim, ele tem que fazer assado. E aí isso ia me colocando, enrijecendo e cortando toda a minha criatividade. Isso é imposto pela sociedade. Exatamente. E aí o que ele falou, você acaba enrijecendo. Eu vou dar um exemplo do meu pai e da minha mãe. Eu era o mariquinha porque eu não jogava bola e gostava de música e dança. Exato. Pois é. O meu pai e minha mãe. Né? Meu pai, uma família conservadora, e gostava de arte, gostava de música. E minha mãe veio de uma família italiana muito expressiva, com muita música em casa, com cantoria. E ela tinha ritmo, tinha afinação. E o meu pai tinha um interesse pela dança e começou a dançar com a minha mãe, tanto é que eles já vão pro próximo cruzeiro com você aí. Não, quero convidá-los. Alô, quero convidá-los para o cruzeiro. Convida, aproveita e convida o cruzeiro. Quero convidá-los para o cruzeiro Dançando a Bordo. É sempre, acho que o próximo vai ser em março, tá? Sempre no início do ano. São 6 dias navegando, né? São 7 dias, né? Entre partida e chegada, com estrutura totalmente... São 4.500 pessoas que vão para dançar. Aula de todos os gêneros que você possa imaginar de dança em todos os espaços do navio. Gente, amei. Tem que convencer meu marido dele dançar aqui. Você vai ter uma conversa não, com o se ele Carlinhos. não dançar, tem cassino, ele vai fazer outras maravilhoso. coisas. Então lá vai ter professor pra gente dançar. E aí eu me lembro do meu pai, da minha mãe ter isso de uma forma em casa, né? Essa expressão, e ela dançava e passou isso pra mim. Eu me lembro de eu pequenininha dançando e cantando. E meu pai, por mais que fosse comunicador, locutor com uma boa voz, ele não, quando ele
cantava ou dançava, ele tinha uma certa dificuldade com o ritmo, com a afinação. E ele foi desenvolvendo isso. Era nítido que a facilidade da minha mãe era maior, porque ela podia se expressar. E meu pai, mesmo trabalhando com comunicação, ele foi desenvolvendo com você. Ele foi desenvolvendo Eu me lembro, e criando um gosto enorme pela música, pela arte, pela dança. Olha, a escassez dos homens procurando dança, seja qual for o gênero de dança, moderno, clássico, balé, dança de salão e tal, o número de homens dançando, procurando aulas, academias, é infinitamente menor do que o número de mulheres. Porque a cultura da dança para a mulher sempre foi incentivada. Ai, que maravilha, música, tocar piano, dançar e tal. Dos homens, não. Ou era futebol, ou era luta, era dançar nem... Né? E quando os homens dançavam, sempre tinha uma conotação machista e reprovadora, né? Daquela atitude. Né? Então... Tem até um filme, né? Do Billy... Billy Elliot. Tem vários, já tiveram vários filmes contando, inclusive de dança de salão. É que ele passa no metrô e vê uma academia, e até que ele vai fazer aula e tal. Não, a dança é O espetacular. dia que os homens descobrirem os benefícios que a dança traz para si, nossa, as academias vão lotar de homens. E você também tem, Carlinhos, um lado muito social. Você mesmo, né, lá na sua trajetória profissional, você se sensibiliza com a dor alheia, já conseguiu trabalhar, né, para diferentes tipos de públicos, com pessoas que não têm um poder aquisitivo, que não podem, que são excluídas da sociedade. Como que isso foi? Você sempre se sensibilizou pelas minorias? Eu acho que isso vem assim muito da criação, né? Meus pais sempre foram muito solidários, sempre foram muito... Você é filho único, não? Não, eu tenho mais 2 meninas, né? Eu sou do meio. E no bairro, meu pai era assim, uma pessoa muito popular, muito conhecida. Então, alguém... E além da cultura do subúrbio, se você se machucou na rua e tal, vem 30 vizinhos para te levar, sobra carro para te levar para o hospital. Eu me lembro que eu não saía daquele Salgado Filho no Meia, que eu quebrava braço, eu quebrei perna, eu quebrei pé. Você era levado? Eu quebrei cabelo. Nossa, eu era muito. Né? Eu era de correr, não sei o que e tal. Então eu me machucava facilmente. Faltou sal. Vizinha, você tem sal? Nossa, vinha 3, 4 trazendo 1 quilo de sal. Então, uma cultura muito solidária. Acho que isso é importante. Depois, né, eu vendo sempre no subúrbio, vendo pessoas mais necessitadas do que eu. Eu me lembro que meu pai, a gente passou quase 1 ano comendo China barbada. Sabe o que é China barbada? É arroz, né? Como não tinha manteiga, ele fazia num óleo de soja. Ele comprava arroz, óleo de soja, farinha e quando podia comprava uma carne. Isso fiado. Uma situação muito difícil que ele passou e tal. E a gente comia China barbada, que era botar um pouco de óleo na frigideira, deixa o arroz ficar úmido nesse óleo e joga farinha. Olha. E joga farinha. Quando a gente tinha uma proteína, era botar a mão para o céu. Então a gente sabia do aperto quando via uma outra pessoa, então a gente estendia a mão. Quando eu me vejo numa situação de poder ajudar alguém, eu sempre fui doador de sangue, porque eu sabia que, enfim, da necessidade das pessoas. Então, era voluntário em tudo. Era uma forma de eu me sociabilizar com as pessoas, de eu me aproximar das pessoas, e o meu coração pedia para fazer aquilo. Quando eu me vejo na arte, na dança, e vejo, inclusive na instituição, eu mudar o comportamento e a disciplina das internas com a dança, aí... Ah, meu filho está com não sei o que, ele mora não sei onde, traz ele para cá. Hoje eu tenho profissionais de dança que saíram do ponto do avião, né, de droga,
Enfim, tem pessoas que estão morando na Europa, não moram nem no Brasil. Um tem uma companhia de dança na Europa, Olha. na Inglaterra, na verdade, em Londres, ele é dono de uma companhia de dança. E sobrevive lá. Eu me lembro que eu mandei cartas, né, dizendo que ele fez curso comigo e tal. E tantos outros profissionais. Indígenas. Dei aula, sim, frente indígena, né? Isso tem o quê? Nossa, isso tem uns 35 anos. Não, perdão, 30 anos. Uns 30 anos que eu vou para Cacoal, 30 anos atrás, né? E lá me levam de helicóptero para dentro da mata, uns 40, quase uma hora de distância. Eu dando aula para indígenas. Olha que legal. Eu virei o dançador que ri, eles me batizaram, o dançador que ri. Tem um cocá da comemoração que eles me deram, está guardado. Enfim, situações... Pessoas com deficiência também. Aí eu descubro que uma aluna que eu tinha... Aí eu já tinha academia, descobri que uma aluna ali foi o meu despertar realmente para isso. Que ela escondia a família. Quando o marido ia buscá-la, eu via que tinha alguém atrás do carro que ela não deixava sair. E a menina queria sair para encontrá-la. Sabe aquela coisa de correr para os braços da mãe? Até que um dia a menina, eu vejo, era uma menina com síndrome de Down. Aí eu disse, poxa, por que ela não faz aula com a filha dela? Aí eu fui numa escola. Essa escola é uma escola muito conceituada, não sei se ainda existe, é a Escola Colibri, no Maitá, destinada exclusivamente para crianças com síndrome de Down. E me ofereci para dar aula na escola. Por quê? Eu queria ver qual tipo de dificuldade que o portador da síndrome tinha, o que eu podia ensinar para o portador de síndrome de Down na dança e tal. E comecei a desenvolver isso, até que essa pessoa levou a filha para fazer aula, e foi os momentos mais felizes da família. Ai, que lindo. Depois da síndrome de Down, eu fui no Instituto Benjamin Constant. Queria trabalhar com pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual. E quais as diferenças, como lidar com isso, né? Eu cheguei a ter na minha companhia de dança um 0% de audição. Se ele estiver me ouvindo, Cacau Moura. Olha. Se você olhasse no show, se você me perguntar hoje, entre os 5 maiores artistas que eu tive na minha companhia, e minha companhia, a primeira versão dela foi em 1989, até antes da pandemia, olha quantos anos, eu diria que entre os 5 maiores dançarinos, o Cacau Moura foi talvez o primeiro, pelo fato da deficiência. Então como é que eu fazia? Adaptar o palco, botar o som grave, porque ele sente o grave corporalmente, a vibração, ou no corpo ou no chão. Então eu fui adaptando isso e fui levando para o palco. Coreografei uma companhia com pessoas com deficiência física, tinha muletantes e cadeirantes, que não andavam sem cadeira, outros que andavam com muletas. Então, as diferenças que eu podia coreografar. O cadeirante, ele tem uma força no tronco, outros não têm, né? Uns são amarrados na cadeira. Qual o tipo de deficiência e qual o tipo de movimento que eles podiam fazer? Eu fui pioneiro nisso com a dança de salão. Não posso afirmar outra modalidade de dança, mas com a dança de salão, isso nos anos 90, 92. Então, eu trouxe isso, quer dizer, não é que eu fiz com essa ideia, eu queria descobrir, eu queria desbravar, eu queria oferecer para aquelas pessoas, por que você não dança? Faça das rodas da sua cadeira as suas pernas. Você não anda, vamos até ali. Eu vou andando e você vai na cadeira de vamos até ali naquele bar ali. Se você vai naquele bar com a sua cadeira para tomar cerveja, você vai subir no palco e vai dançar comigo. Ah, mas eu não danço. Você pensa que não dança. Vamos lá. Você é um terapeuta também, né? Um psicólogo. Aí eu vi a alegria dessas pessoas. Quando eu tirei em 1991, eu dançando no Rio Grande do Norte, em Natal, eu tiro uma mulher da cadeira e danço com ela. Olha. A gente levou quase uns 20 minutos de aplauso, porque a mulher não parava de chorar. E eu também, claro. Ai, né? que lindo. E tivemos que repetir a coreografia. Mas eu apanhei para fazer aquilo.
Por quê? Eu tirava ela, no ensaio eu tirei ela da cadeira e fui agachando. Eu tenho domínio sobre as minhas pernas, ela não tinha domínio. No final a perna dela fez um... Então tinha que descer, peguei aqui, né? As pernas eu tinha que fazer isso para deitar. Então vamos lá, repetir, movimento. 1, 2, 3. Vamos coreografar isso. Foi emocionante. Dali eu digo, eu posso fazer isso com mais portadores de deficiência. Pessoas com deficiência. Olha que lindo, né? Muito inovador você. E hoje eu tenho um discurso que é muito importante. Qualquer ser humano pode dançar. Qualquer pessoa pode dançar. A única coisa na vida que impede uma pessoa de dançar é querer. Que incrível. Ah, eu não sei. Eu quero, mas eu vou dizer que não sei porque tenho uma deficiência. Não, eu quero, mas tenho essa deficiência. Então vamos trabalhar essa deficiência. Como é que você dança com essa deficiência? Então não existe o ser humano que não saiba dançar. Agora ele tem que querer. Se não quiser, ninguém faz nada na vida se não quer fazer. E olha, eu estendo essa fala do Carlinhos para a comunicação. Todos nós temos voz. Os surdos, os mudos. Temos que nos expressar, temos que dizer o que a gente sente, o que a gente pensa. Em técnica, acreditar na gente, independentemente se a pessoa tem alguma gagueira, por exemplo, ou se sofreu algum trauma com outras pessoas. A gente teve recentemente um caso de um aluno que eu fiquei sensibilizada com isso, e foi uma amiga que trabalha com perfil comportamental que falou. E ele entrou no nosso curso de comunicação eficaz e oratória online ao vivo. Foi nem presencial, porque a gente tem curso online ao vivo. E aí, essa fala dela me ficou marcada. Ela falou assim, eu tô atendendo, falando de tal, que tá fazendo. Ele fica no Nordeste, tá fazendo o curso de comunicação eficaz e oratória, as aulas online ao vivo. E ele tava com uma depressão profunda. Pensou em tirar a própria vida. E começou a fazer o curso, se socializar, se descobrir seus talentos, descobrir sua força, ver que ele tinha voz, e ele saiu daquilo e hoje ele se sente muito melhor. Então olha como a arte, como você, A arte você salva. fez, a arte, a comunicação, o que a gente pode fazer pelas pessoas, então vai muito além do que a gente pensa, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, cara. Muito lindo. E é interessante que o retorno disso não é nada além da alegria, da satisfação, de você dizer, gente, olha o que eu pude proporcionar para essa pessoa. Já que a gente falou sobre isso, você acha que dá para viver de arte no Brasil ou ainda é muito romantizada a arte? Dá É para viver. desafiante? Eu tenho um patrimônio hoje que foi a dança que me deu. Eu acho que qualquer profissão. Mas Claro, você, mas- assim, você polêmica aqui, dá licença. Ah. Você foi a dança que te deu, e você teve outros talentos, o empreendedorismo. Sim, você tem que estudar, você tem que se atualizar, você tem que se informar, você tem que crescer junto. Não é achar que você é bonito e dança bem, que você vai... Não basta ser só dançarino. Não. Aí o mercado, porque quando eu comecei, não tinha rede social, não tinha nada disso. A comunicação era a TV aberta ou em Rádio. loco, né? Rádio e em loco, né? Começou uma expansão muito grande de dançarinos. E todos brilhantes, alguns até dançavam muito melhor do que eu. Mas aí eu expandi, eu digo, peraí, eu vou sair do salão, vou levar a minha arte, eu abri. E, sabe, aquela visão periférica, eu posso levar a dança para aqui, eu tô olhando para lá. Eu posso levar a dança para cá, posso levar a dança para lá, peraí, tal. Abri totalmente a visão. Aí eu faço. Vou na IBM. Cara, que tal vocês na hora do almoço fazerem 30 minutos de dança? Ficam sentados no computador. IBM, eu tinha um aluno da IBM. Olha. Aí conversa vai, como é que só dia? Nossa, é muito. Nego fica. É cabeça e. Pô, que tal levantar? E era aquelas empresas. Na época os setores eram separados por uma parede pela metade. Então você levantava assim, você via outro setor. Todo mundo levantar nesse teu setor aqui.
e todo mundo fazia um movimento de dança. Aí eu comecei a pirar na maionese, por causa da experiência, do que eu tinha visto na instituição. O que me fez mudar de profissão? De eu não querer fazer direito, mudo o curso para pedagogia e tal. Que eu via a possibilidade de expansão, porque eu via a possibilidade da dança, eu via a força da dança, e eu quero fazer com o maior prazer. Que advogado, que nada, eu vou fazer isso na minha vida. E qual era o que mais se aproximava da dança? A pedagogia. Eu vou para o setor pedagógico na instituição. Você pode criar em cima da Por que essas pessoas... Por que eu não posso falar? Eu não sei dançar, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Máquina. O que você faz? Eu pego papel, boto aqui, boto ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você está dançando, você está fazendo movimento. Qual a música que você gosta? Eu gosto, sei lá, do Tim Maia. Jacarezinho, dum, dum. Avião, jacarezinho. Dum. Vai, os teus movimentos diários, como é que são? Vamos botar ritmo nisso. Eu sou sem ritmo. Não, você é sem ritmo. Corre, vai lá falar com o teu chefe está te chamando. Não, teu chefe disse que você pode chegar lá daqui a 10 minutos. O que você faz? Você vai devagar. Então, meu irmão, isso. Vamos fazer na prática. É trazer a dança para o dia a dia da pessoa. E não levar a pessoa plié. Vamos lá, 5ª posição. Vamos lá, espacar. O que é isso? Era muito prazerosa a aula. Nossa, eles perguntaram quanto tempo eu fiquei, eu não sei. E eu volto a repetir, você não ensinava somente a dança. Você ia além. Você ensinava autoconfiança, valores, contava história, fazia a gente acreditar na gente. Laila, tinha uma coisa engraçada quando chegava. Isso tinha provas assim. Eu falo o nome dele, né? Porque ele que me despertou isso. Eduardo Mascarenhas, grande psicanalista Eduardo Mascarenhas. Infelizmente, ele já partiu. Ele chegou para mim e disse: Carlinhos, eu era tão machista, tão travado, porque ele tinha quase 2 metros e pau muito alto, muito grandão. Ele nunca se imaginava dançando. E eu me lembro quando eu falava com ele de soltar o quadril, ele, pô, Carlinhos, qual é e tal. E descobri com ele, porque ele tinha vergonha do corpo dele, ele não mexia o quadril. E ele era meio machista, né? Eu digo: Eduardo, levanta. Depois ajeita a imagem aí, te vira. Vamos lá. Você tá no ponto do ônibus esperando. Rebola, Eduardo. Pô, Carlinhos. Mexi o ombro. Quadril é aqui, não é aqui. Mexe o quadril. Digo: meu irmão, você tá... Vamos lá. Eu e você estamos esperando, na época, a esposa dele, que eu não vou citar o nome, que ela tá viva aí. Tá ouvindo aí? Tá? Vamos lá. Tá lá esperando. Você tá com peso na tua perna esquerda. E, cara, meia hora ela não chegou. Cansou a perna esquerda, passou o peso para a perna direita. Eu fazia pose bem de homem, bem de machão, né? Dizia: pô, tá demorando. Tá demorando. Dá um ritmo aí, vamos acelerar isso. 1, 2, 1, 2. Olha o teu quadril rebolando. 1, 2. 1, 2. Vamos lá. Tum, tic-tac, tic-tum, tá demorando, tá demorando, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Você tá mexendo no quadril. Você está rebolando, Eduardo. Não sabia. Qualquer ser humano rebola, porque se não rebolar, se não mexer com os glúteos, por favor, procura um ortopedista, que você está com um problema. Porque se você com a perna, você recebe o peso do teu corpo, há uma corrente sanguínea, fortalece, infla. Depois que você larga o peso, ela... E a outra, então fica... Tá? Pá, pá. Olha o bumbum mexendo. Não precisa você fazer isso. Basta transferir o peso do seu corpo. Você quando anda, ó, tá aqui, ó. Peso de um lado, peso do outro. Peso do lado. Então, era criar formas do dia a dia da pessoa. Ele não se... Porra, eu não imaginava que eu rebolava. Eu digo: pois é.
Tira isso da cabeça. Espetacular, uma Maravilhoso. aula de dança. Imagina. Carlinhos, eu queria saber uma coisa de você. A gente falou muito sobre o Carlinhos professor. Ah, Carlinhos professor, a didática, o pedagogo, maravilhoso. Você realmente conta a história dançando. E o coreógrafo? Lidar com profissionais. Você teve uma companhia. Melhor foi a expressão agora. Teve algum momento que você teve alguma desavença, ou por conta do seu posicionamento, ou alguém que você se arrependeu em algum momento com profissionais? Como que foi esse traquejo vou entre aproveitar profissionais? até o canal aqui para fazer uma declaração aqui, um grande arrependimento na minha vida. Vou deixar isso para depois. Ok. Mas vou responder literalmente a tua pergunta na real. Tive problemas, né? Até por causa desse meu jeito de, trabalhei com o Sherman, ficava olhando o Sherman dirigindo e tal. Então eu aprendi muito, até na hora de eu dirigir, né? Eu vi o cara numa iluminação, eu trabalhei muito tempo com a Elba Ramalho, viajava, a gente, nossa, já fez show do puteiro ao Coliseu. Perfeito. Entendeu? Dos lugares mais variados, dos mais diferentes recursos e frequências. E eu, né, adaptar as diferenças, as possibilidades. Aqui eu tenho essa luz, lá eu não tenho essa luz. Então como é que eu faço? Aqui eu tenho palco, aqui eu tenho essa distância, tenho um espaço para dançar, aqui eu não tenho. Então como é que reduzir a coreografia ou fazer no mesmo lugar? Então isso me trouxe muita experiência. Então o que acontece? Eu já tive o problema de chegar para coreografar uma coisa e de repente eu me vi interferindo numa área que não era minha. Ali, quando alguém me dava um toque, eu digo, peraí, tal. Então tinham coisas que eu realmente me excedia na minha função, né? Mas o pior eram os egos, né? Perfeito. Você chegar e ter a posição de marcar uma determinada coisa e a pessoa não querer fazer. O ator, a atriz, o dançarino, o bailarino, a bailarina, enfim. Aí, os anos me ensinaram. Porque quando eu vi esses diretores dirigindo, eles tinham poder. Sherman, você vai fazer isso. Não vai fazer? Então tá, vou tirar você dessa cena, vou botar outro para fazer. Eu não tinha esse poder, né? Então eu fazia o seguinte, olha, tem essa coreografia, essa é a marcação. Agora, eu já estudava de acordo com as possibilidades da pessoa. Minha vida sempre foi assim, né? Eu vou ensinar um passo para você, Renato, e depois para a Laila. A Laila assimilou, você não assimilou. Então, eu vou trabalhar as suas dificuldades para você fazer o mesmo movimento. Perfeito. Isso sempre foi a minha conduta nas coreografias que eu fazia. Eu não vou chegar lá fazer um movimento que quem vai executar não tinha condição, né? Então, eram muito mais problemas de ego, de querer, sabe? Eu já tive casos que a pessoa tinha um envolvimento com o diretor. Aí veio dizer para mim, não sei o que. Eu disse, olha, minha filha, é isso. Eu vou falar com fulano. Então você fala com fulano. Fulano está me pagando para eu fazer isso. Se você não gostou. Então. E tem essa postura até hoje. Perfeito. A minha postura é quando eu estou na banca de jurado da Dança dos Famosos. A Globo, eu estou lá para fazer isto. Não me importa quem está lá. Desde que eu faça com respeito, né? Principalmente respeito. Mas que eu seja franco, direto e objetivo na minha proposta, ou na condição de que me foi levado até ali, ou para que eu fui contratado. Perfeito. Então eu sempre me esquivava um pouco disso, simplesmente dizendo, por gentileza, só a direção dizia, não, Carlinhos, vamos mudar isso. Tá, vamos mudar. Agora, é claro, quando chegava a esse ponto, já era uma questão muito mais de ego do que propriamente eu não mandava a pessoa fazer uma coisa que ela não tinha condição de fazer. Mas foi um caminho muito difícil. Hoje não. Hoje, graças a Deus, acho que pelo espaço e pela idoneidade do meu trabalho, as pessoas, sabe, eu não tenho esse tipo de problema. E o que eu deixei para responder depois foi... Eu já tive situações, assim, de estresse, né? E uma foi vou aproveitar esse canal aqui, porque acho que essa pessoa pode ver. Uma vez me contactaram, não diretamente a mim, mas a minha produção e tal, que iam fazer uma tomada de imagens e depoimentos meus em relação à dona Ivone Lara, a nossa primeira dama, querida dama do samba, dona Ivone Lara. E eu tinha, acho que no máximo 2 anos de morte do meu filho. Eu passei um período
extenso e muito difícil, em que o trabalho me aliviava muito. Era o meu grande divã, meu travesseiro, a minha bengala era o trabalho. E eu me lembro que eu estava vindo, e eu tinha uma pauta de umas 3 coisas para fazer naquele dia, e quando a equipe chegou na minha casa para filmar, eu me lembro que tinha um diretor, um cara, diretor de imagem, enfim, ele era o diretor daquela equipe, e programaram tudo, e meu irmão me deu uma paola, uma coisa, foi muito difícil. E eu tratei a equipe, comecei a discutir com o cara, no final eu abri a porta, eles saíram, eu bati a porta atrás deles, completamente transtornado. Foi uma crise que eu tive, né? E depois eu quis voltar atrás, não consegui encontrar. Até hoje eu não encontro essa equipe. Então, quando me pergunto se eu tenho alguma coisa que eu me arrependi, ligada ao meu trabalho, que foi uma coisa que eu nunca tive, eu nunca levei. Muito pelo contrário, o trabalho era o meu, sabe, o meu alívio, o meu antídoto ou o meu calmante. A válvula de escape. Nesse dia, né? Então eu já tive. Foi a única situação em que no meu trabalho eu me indispus severamente por minha culpa. As outras eu já expliquei. Não sei se vale a pena. Muito bom. Me desculpe a toda essa equipe que até hoje eu não consigo encontrar. É um dos maiores arrependimentos da minha vida. Perfeito. E você, eu estava aqui conversando com eles, que eu não conhecia essa sua sensibilidade. Que é linda, né? Exato. É muito... A gente na televisão, quando vê na televisão, porque as últimas vezes que eu vi o Carlinhos foi na televisão, na dança lá dos famosos, e vi esse profissionalismo e você ali não querendo agradar ninguém e fazendo o seu trabalho. Eu sou muito transparente, eu quero... Isso. O medo do júri técnico. Eu tenho medo. E eu sempre esperava a vez do Carlinhos para escutar. Falava assim, ele vai dar um feedback assertivo. Perfeito. E ali real, tecnicamente, né? Você, Ana Botafogo também. E o Zebrinha. O programa ganhou muito mais volume, importância e respeito por causa da postura do jurado técnico, né? Minha e dos outros dois, né? Que é uma condução da Globo e tal. Não passa, porque o artístico é artístico. Perfeito. Né? E tem o público, é o fã, mas e o técnico? Isso. E às vezes eles não faziam por mal, é porque eles desconheciam as Exato. técnicas. E aí pra você... E isso engrandece a dança e o quadro, né? E a dança tem esse vislumbre também. Eu, como espectador, sem conhecimento técnico, eu acho lindo, perfeito. Eu não vejo os pontos que tiveram ali de gaps. É diferente quando a gente fala de comunicação. Eu consigo ouvir você falando e eu consigo perceber os gaps que eu consigo ajustar. Na dança eu não tenho esse conhecimento, mas eu vejo o vislumbre, eu vejo quanto é bonito. Eu, como júri artístico, eu daria 10 Eu também daria. Realizada. Olha, artisticamente 10, é bonito. Você é carismático, você bonito, que roupa bonita. Nossa, você está fazendo um bom sucesso na novela das 8. Tá lindo você naquele personagem. E 10. Agora, o técnico é a mesma coisa. Você tá lindo na novela, o seu vestido é lindo, mas você pisou no tempo errado, o tempo não tá correto, a mão não tinha... A pessoa dançar, sabe, não tem alongamento. Uma coisa é você fazer isso aqui, outra coisa é você fazer isso aqui. Perfeito. Olha, maravilhoso. E você lida com esses egos, né? Os artistas É difícil têm. às vezes, E é bom que hoje você é muito respeitado por conta disso, né? E aí, agora, eu vou falar aqui, não está no script, mas como uma fonoaudióloga, dá licença, se me permite. Pois não. A sua voz sempre foi rouca? Tá aí, uma boa pergunta. Curiosidade. Eu não sei. É engraçado, Laila, porque hoje eu já me peguei assim. Eu tô num lugar falando e tal, a pessoa olha, é o Carlinhos, a pessoa me conhecia pela voz. Identidade. Agora, me conhece pela voz como? Televisão geralmente é imagem. O meu programa de rádio não tem esse alcance. Eu tenho um programa na rádio em que eu faço umas inserções todo sábado na Rádio Tupi. De 1 às 3. É o Samba Social Clube, em que eu entro 3 é um quadro dentro do programa, que tem 2 horas de duração. Não dá para a pessoa gravar mesmo, mas é a minha voz. Então eu acredito, se hoje eu identifico, é porque eu sempre fui rouco, então. Minha voz sempre foi assim.
Eu me lembro, então, se me permite também. Era rouco? Era. Você, mas Porque eu acho, aproveitando agora e fazendo já uma consulta, isso, por favor. eu não tenho postura para. Eu fico rouco fácil. Eu, por exemplo, às vezes eu canto, eu tenho um show que eu canto 2, 3 músicas, que são as que eu sei que são devidamente ensaiadas. Ensaiadas não, eu canto e o músico vem atrás. Não me manda dizer se é dó, ré, mi, tom, eu canto daquele jeito e os músicos vêm, né? E eu queria trabalhar a voz, mas eu acho que eu não consigo, porque logo depois que eu canto, ou logo que termina o show, eu sinto uma rispidez na garganta e a rouquidão se torna mais acentuada. Entendo. O que eu tenho que fazer? Isso. Então vamos lá, consulta aqui ao vivo. Não, assim, nenhum tipo de rouquidão é saudável para a voz. É uma característica da sua voz. Você fala de uma forma muito expressiva, usa entonação, vai para o agudo, passa emoção na fala, articula as palavras, é clara a sua comunicação. O seu ritmo de fala também. Você para respirar, então não é uma questão de respiração, porque tem gente que e não para respirar e força a voz. A voz do seu pai era rouca? Como era a voz do seu pai? Não era rouca. Não era rouca. Não. Você já foi no otorrino e já fez videolaringoscopia? Alguma vez na sua vida? Já. Tinha alguma coisa? Meu pai tinha problema de ouvido, eu já cheguei a ter problema de ouvido, otites e tal. Garganta... eu sempre tive... engraçado. Agora eu me lembro de rouquidão, geralmente no final do dia, tô cansado, não sei, tô rouco. Isso, por quê? Porque isso chama de... De manhã eu tenho a voz do William Bonner. Pois é. Acordo do William Bonner. Com a Isso. voz. Então esse é o segredo, Carlinhos. Você provavelmente usou errado a sua voz a vida inteira. Você e 95% da população, porque só quem aprende a utilizar a voz é locutor, jornalista. Eu cantava muito também. Eu sou alabê, né? Ogã, né? Eu sou raspado da cultura afro-brasileira e tal. E eu batia e cantava os cantigos. Ó coron lê o gueregue, oia coron lá o gara. Saí do tom agora. Então eu usava quando jovem. Isso. Então o que acontece com a sua... Usei mal, né? Muito. Não é que você usou mal. Você foi instintivamente e você é muito expressivo e precisa falar às vezes alto num lugar muito ruidoso, com muita música. E aí acaba abusando da voz. Por isso que você... Isso. Você usa um volume às vezes... Baile. Quantas vezes você teve que falar num ambiente ruidoso com música? Sua vida inteira. Aí acaba abusando sem perceber, fala mais alto. Aí a gente acha que para falar mais alto a gente tem que ir pro agudo. E aí você tá escutando o que eu tô falando? E quando eu falo num tom mais agudo, as minhas pregas vocais elas esticam e ficam mais tensas. Então, o correto, só que a gente não aprende isso em nenhum lugar. É quando a gente aumentar o volume, usar um tom mais grave. Você está escutando o que eu estou falando? Só que esse tom grave, às vezes, não aproxima as pessoas, não gera conexão. Parece que você está... Empurrado, empurrado. Que você... E aí, para se Olha. conectar, a gente vai mais pro agudo, porque é uma fala mais conectiva, mais entusiasmada. Então, acredito que só fazendo um trabalho de impostação, para você ficar com a voz do William Bonner, e saber utilizar a sua voz ao longo do dia, vai gastar menos a sua voz. E você vai ficar menos rouco. Estou à disposição para te ajudar. Mas claro, E aí vou eu procurar. vou pegar esse gancho e Vou falar com procurar. você de casa. Porque se a gente deu essa aula pro Carlinhos agora, você também pode ter isso. Procura o Clube da Fala se você acredita que a sua voz pode melhorar. E ela pode. E detalhe, eu vou aproveitar e dizer, é só querer. Não tem essa dinâmica de eu não consigo fazer isso. Você consegue. É só querer. E não é só sua voz, não. Às vezes a pessoa tem uma comunicação. O Carlinhos contou aqui de um episódio que ele se arrepende e tal. Mas e a pessoa que sempre faz isso? Que tem uma comunicação violenta, que afasta as pessoas, ou então que não sabe reagir diante de emoções, da raiva, do medo. Se posicionar frente a ou se hierarquias. cala. Ou se Perfeito. cala. O silêncio é muito perigoso. Eu costumo dizer pro meu marido, ele fala, você é crítica. Eu falei assim, no dia que eu ficar em silêncio, você pode se preocupar, porque eu desisti já de você. Né? Então, é isso. É saber se expressar, saber dizer o que você de fato sente, com clareza, passar pro outro a verdade. Isso
é desafiador para muita gente. Perfeito. Para muita gente. E a gente treina isso. No Clube da Exato. Fala. Não é só para falar em público, não. E eu vou procurar. Claro que vou. Vamos jogar? Vamos jogar agora? Fazer um jogo rápido com o Carlinhos? Opa. Carlinhos, o jogo é mito ou verdade? A gente vai ler algumas citações aqui e você responde se é mito ou se é verdade de acordo com o seu conhecimento. Perfeito? Vou começar com uma que eu particularmente adoro. Talento é mais importante do que disciplina para quem deseja se destacar na dança e na vida? A disciplina é importante, porque a disciplina, inclusive, né, regula o talento para usá-lo no momento certo. Né? E geralmente quem tem talento e não tem disciplina se perde. A disciplina traz comportamento para lidar com o talento e com, né? A técnica, a disciplina é importante. Usar a técnica sem perder a emoção que o talento só lhe traz. Primeiro mito, talento não é mais importante que a disciplina. Segundo, o sucesso no mundo da dança depende mais da técnica do que da capacidade de se comunicar com o público. A comunicação também vem da técnica, né? Aqui a gente acabou de falar de eu trabalhar mais, se bem que eu já estou há anos de carreira, mas o que eu posso melhorar a minha comunicação? Não resta a menor dúvida. Tem dia que eu, no final do dia, vamos então, eu não quero ir porque eu estou cansado, estou rouco, estou não sei o que, quero ir para casa, quero ir para o hotel, enfim. O sucesso no mundo da dança depende mais da técnica do que da capacidade de se comunicar com o público. Eu acho que técnica. É isso que a gente ensina. Exato. E você pode, através da técnica, se moldar. E nada tão bom que não possa ser melhorado. Como palestrantes que podem ser melhor ainda, dançarinos. Até melhorar a comunicação. Eu procuro a técnica para melhorar a comunicação. Perfeito. Então a técnica é fundamental. Maravilha. Na comunicação. Saber no momento, a impostação de voz e tal. Tive uma aula aqui com você. Maravilha. Uma polêmica agora. O brasileiro só enxerga valor na própria cultura quando a aprovação vem de fora. Perfeito. Nunca vi uma frase tão real. Infelizmente, nós brasileiros, eu me incluo, Sim. né? Eu já tive momentos na academia de querer fazer um curso e não ter horário, porque eu tinha que um curso e outro. Vamos colocar esse, porque esse é sucesso. Porque esse vem com uma demanda muito grande, então vamos... Infelizmente, tive que pensar comercialmente para atender. Por quê? Porque nós brasileiros não temos a cultura do conhecimento, a cultura da preservação, né? A gente tem monumentos que foram derrubados aqui por um empreendimento imobiliário. Uma vez eu me lembro quantas vezes eu fui a Roma e chegava lá uma rua, no ano seguinte deixou de existir, descobrir uma ossada ou descobrir uma obra. Para tudo, cerca tudo, muda o trânsito, vamos descobrir isso aqui. É a cultura do conhecimento, a cultura da preservação. O brasileiro não tem isso, infelizmente. Então, o que é sucesso lá fora, o brasileiro abre mão do que é seu para, sabe, como dizia minha avó, muito respeitosa, Maria vai com as outras, né? Perfeito. É a síndrome do cachorro, né? A gente tem essa dinâmica de roer o osso. Infelizmente. E última, dançar é uma forma de comunicar emoções e sentimentos sem precisar de palavras, sendo uma linguagem universal. Concordo plenamente. É a minha vida toda. Eu hoje... Quando eu viajava, um exemplo muito grande disso era eu ir para o exterior. Uma vez eu fui para a França, isso em 96, e disseram para mim assim, olha, não chegue na França falando inglês. O francês detesta. Já falaram isso para mim também. Fale francês errado. Fala português, mas não fala. Ou fale português e alguém vai traduzir, mas não fale inglês. Eu fiquei paranoico com aquilo, fui lá na Aliança Francesa, bati palma lá na Aliança Francesa. Vem cá, eu dou aula para vocês, para os professores, então aí vocês me dão aula de francês, vamos trocar aula. 5 meses eu fiz aula de francês. Cheguei lá, em Lyon, uma grande bienal, a maior bienal de dança da Europa, e
uma coletiva de imprensa, eu fui com a minha companhia, tinham jornalistas do mundo inteiro, e eu falei só em francês. Nossa. Aí, porque eu amo francês, eu amo a língua, amo. Je étudie Alliance Française aussi. Oui. Aí saí dali e tal, passou um tempo, você vai para a Alemanha. Eu digo, caramba, não gosto de alemão, não vou aprender. A crença. Mas peraí, eu tenho uma forma de me comunicar. A dança. E foi através do movimento, do gestual. Minha vida toda foi assim, uma forma de extravasar as minhas dores, foi dançando. De aliviar meu coração da perda, eu ter que rir e dançar com o corpo quando eu queria chorar. Né? Então, indiscutivelmente, a dança, o movimento, a linguagem corporal, ela é uma linguagem universal, em qualquer lugar do mundo. Quando eu fui para a China, quando eu fui para a China, eu vou ter que fazer mandarim, estudar mandarim para poder ir para a China. Fiquei um mês na China. Gente. Claro, eu tinha um guia comigo, uma guia comigo o tempo todo. Mas toda a expressão do movimento, eu quando dei aula, quando fiz uma movimentação, quando fizemos um show, todo mundo participava, toda a intenção que eu tinha de trazê-los para esse espetáculo, participarem, foi através de gesto. E certa vez eu conversei da expressão corporal, não é? Expressão é a linguagem universal, a dança. Eu conversei com um treinador comportamental, o Eric, e demais, ele faz treinamentos de imersivos, de comportamentais, você sai transformada nos treinamentos dele. E ele falou que viajou o mundo inteiro estudando comportamento humano. E que nós somos iguais, por mais que a cultura seja diferente. Nós temos as mesmas dores, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E a gente precisa desse autoconhecimento para conseguir superar, né? Para a gente conseguir viver melhor, para a gente conseguir se relacionar melhor. Ele falou, não importa se é na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Somos seres iguais. Laila e Renato, tem uma coisa muito importante que a dança não trouxe só para mim. Eu percebo que isso ela trouxe para muita gente da minha convivência, né? Através da dança. Eu hoje danço o que o meu corpo permite e isso eu aceito. A aceitação é muito importante para quem dança. As limitações vêm, a idade chega e você não se lamenta ou entra em depressão ou se enfurna em casa. A dança traz uma consciência corporal, não resta a menor dúvida, mas traz uma consciência mental também das limitações e entender as limitações. E para a gente ser feliz, a gente é feliz com aquilo que a gente pode fazer. A gente quer e pode fazer. E o querer vem dessa consciência, dessa limitação. Eu podia chegar aqui e dizer, eu queria dançar igual Fred Astaire, hoje. Não, a dança me traz a consciência de que se eu queria dançar igual Fred Astaire, o tempo já foi. E eu encaro isso com a maior naturalidade. Traz essa conformidade. Né? A dança é, indiscutivelmente, não desmerecendo qualquer outra, né, atividade, em curtíssimo prazo, em curtíssimo custo, em rapidíssimos resultados. Para você viver bem e viver feliz. É terapêutico. Saudável, é terapêutico. Eu quero fazer uma declaração aqui agora. Carlinhos, eu te ouviria por horas a fio, porque esse momento que a gente teve juntos aqui foi avassalador. Mas temos que terminar. Chegando ao fim. Eu também adorei. Eu confesso que eu cheguei. Nossa, olha as perguntas, olha o tema. Por mais que a gente, né, conviva com, ou seja, que eu seja um profissional da área, eu digo, nossa, eu chegar lá, né, como é que eu vou falar, como é que eu vou me sair? Mas passou tão rápido, foi tão confortante para mim, foi tão simpático, foi tão acolhedor, né? Eu também ficaria aqui horas e horas com vocês. Te adoro. Vocês são, fecha aí o círculo. Por favor. Vocês são maravilhosos. Lindo. Carlinhos, eu já tinha uma admiração por você lá da minha adolescência com 14 anos e hoje, assim,
Virei mais ainda. Não, e hoje, quando eu te abracei, quando cheguei, eu fiquei encantado, assim, de poder reencontrar. Me veio na memória a imagem do teu pai, da tua mãe, você, teu irmão, as aulas, a sala. A sala, eu lembro do uma lembrança, espelho. Acho que é E aquilo que eu falei, né? Você vai muito além de um professor. Perfeito. Você é um ser humano, obrigado. assim, de outro planeta, né? Imagina. E aí, Carlinhos, fala um pouquinho como é que o pessoal de casa consegue te encontrar, suas redes sociais, onde você tá, o que você tá fazendo. Olha, no momento, bom, minhas redes sociais, Instagram é @Carlinhos de Jesus, só, com selo de verificação. Não é Carlinhos de Jesus oficial, é meu, mas eu não uso. É só Carlinhos de Jesus. É uma foto, eu tô de malandro, de terno branco, assim. Então, Vai aparecer aqui em algum lugar, gente. Tem o Facebook, meu perfil Facebook, né, @Carlinhos de Jesus. É a mesma foto do Instagram, no meu perfil. E só, eu tenho o TikTok, que é Carlinhos de Jesus. Aí sim, Carlinhos de Jesus oficial. Tenho... Qual é o outro? É o X. O né? X, isso. Ele tá em todas. Carlinhos Tá de em todas. Jesus também. Mas eu só uso o Instagram e o Site Facebook. também. Meu site é www.carlinhosdejesus.com.br. E me encontra nas redes sociais. Ali Você tem academia. Eu tenho. Ah, sim, ó, tá vendo? Vou te contar um endereço. Eu tenho o meu estúdio hoje, anos foi em Botafogo. Agora eu estou em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 647, em frente à Galeria Menescal da Nossa Senhora de Copacabana. Né? Eu vou fazer aula de dança de novo. Entre a Partiu. Santa Clara, entre a Santa Clara e a Figueiredo Magalhães. Fica o estúdio Aqui do lado. Carlinhos de Jesus. Você olha assim à direita, seguindo o trânsito, você vai ver ali, do lado do McDonald's. E eu estou coreografando um espetáculo que é bom deixar aqui. Alô Brasília, alô Belo Horizonte e São Paulo. Né? É só procurar nas minhas redes, vocês vão encontrar o Chateau, né? E os Diários Associados, 100 anos de paixão, que conta a história da comunicação, como chegou o rádio e a televisão no Brasil. Eu estou fazendo esse trabalho só. Por enquanto as pessoas vão me encontrar por aí. Só tudo isso. Só isso. Não para nunca, tá ótimo. E vocês nos encontram aqui. Então fala. Terça-feira, a cada 15 dias, um episódio novo falando de comunicação, de arte. Me mande que eu quero publicar isso. De empreendedorismo, de como a gente pode se expressar da melhor forma possível, nos relacionando melhor, solucionando desafios na nossa vida. E segue o Clube da Fala, nosso canal no YouTube, do podcast Clube da Fala, @Clube da Fala no Instagram, www.clubedafala.com.br, o nosso site. Entre em contato com a nossa equipe, temos vários tipos de cursos, tanto para pessoa física quanto jurídica, empresas, e a gente faz esse trabalho, como eu falei, com muita ciência, muito prazer, muita paixão. Renata aqui, professor, que se entrega junto com outros Muita professores coisa. maravilhosos. E a gente está aqui para transformar a vida das pessoas, assim como o Carlinhos também, né? Já transformou tantas e continua. Olha, tem tudo a ver o que vocês fazem com o que eu faço, inclusive o PIN artístico. Perfeito. Né, a questão da oratória, trabalha a questão estética de performance dele no palco, mas aqui, e a gente faz exatamente isso. Olha, você precisa fazer aula de tal dança, então procure o profissional da dança. Olha, você está com a voz, você procure um fonoaudiólogo ou um professor de canto, um instrumentista, você precisa aprimorar seus conhecimentos. Justamente o PIN direciona essas coisas, né? Eu vou colocar no meu material. Vamos usar essa hoje, metodologia. Performance, interpretação e naturalidade. Eu achei sensacional. E aí pro centro agora, pessoal. Gente, Um prazer. assiste a gente aí, tá? Bate papo e depois diz como é que foi esse papo aqui. Eu adorei, voltaria aqui quantas vezes me chamaram. Tá marcado. Tá marcado, gente. Amei. Obrigada, Carlinhos. Beijo tchau, pra vocês, gente. gente. Até Obrigado. o próximo Tchau, episódio. galera. Um abraço. Valeu.